Hoje o nosso assunto vai ser hormônios e cabelos, ou seja, a tal da terapia de reposição hormonal e os cabelos, né? Se ela é prejudicial, se ela não é. Então vamos lá. Gente, primeiro de tudo, existem duas coisas diferentes. Existe a terapia de reposição hormonal do climatério, ou seja, quando a mulher entra em menopausa e aí ela começa a ter deficiência dos hormônios femininos e então ela vai fazer a reposição desses hormônios, tudo isso muito bem acompanhado pelo ginecologista ou endocrinologista. Isso é uma coisa. A outra coisa que a gente tem é a reposição hormonal para fins estéticos, né? Então, por exemplo, a reposição de testosterona ou outros hormônios similares para fins estéticos, como ganho de massa magra, hipertrofia, emagrecimento, melhora de libido, enfim. E isso a gente está vendo mesmo um boom, né, de pacientes usando hormônios, esteroides anabolizantes para fins estéticos. E aí é sobre essa questão que eu quero falar. Esses hormônios e os cabelos, né? Qual é a ligação entre esses hormônios e o cabelo, a saúde do cabelo. Então vamos lá. Se é um paciente que não tem alopecia androgenética e ele for fazer uso desses hormônios, tem algum problema? Não. Por quê? Porque o paciente não tem alopecia androgenética. Então, tanto faz os níveis de testosterona serem elevados, baixos, médios, porque aquele folículo não é sensível à testosterona. Agora, se é um paciente que tem alopecia androgenética e ele vai fazer uso desses hormônios, aí sim a gente tem um problema, né? Porque já que a alopecia androgenética é causada pela ação da testosterona nos folículos, se eu aumento muito a concentração da testosterona no sangue desse paciente, é óbvio que eu vou acabar por acelerar o quadro da alopecia androgenética nesses pacientes. Então, isso é uma coisa que a gente vê muito frequente, né, no consultório, pacientes com alopecia androgenética em uso desses hormônios e querendo um tratamento excelente. Nem sempre a gente consegue entregar esse tratamento tão bom, porque o paciente está em uso desses hormônios, tá? Uma outra questão é, o uso de hormônios pode ser um gatilho para eflúvio telógeno, ou seja, o hormônio pode ser gatilho para quadros de eflúvio telógeno. Então, imagina que é uma paciente que não tem nada, mas ela coloca um chip de gestrinona. E aí ela faz um quadro de eflúvio telógeno. Isso pode muito acontecer e a gente vê muito frequente. Então, é mais uma consequência dos hormônios, né? Mesmo que a paciente não tenha uma alopecia androgenética de base, o uso de hormônios pode ser gatilho para um quadro de eflúvio telógeno. Então, a gente tem basicamente esses dois mecanismos, né, do uso desses hormônios. Ser gatilho para eflúvio telógeno. 2, quando o paciente tem alopecia androgenética, piorar, agravar, acelerar a evolução do quadro.